Olá, sejam muito bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É um prazer enorme ter o carinho de sua audiência. Se não é inscrito nesse canal, aproveite a ocasião para subscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também partilhar esse vídeo com as outras pessoas. Esta é a série A Verdade Presente. E para dar uma sequência com esta nossa série, vamos falar com o Eterno em oração. Nosso bom Deus e Pai, nosso ancião de dias, é no precioso sangue de Cristo que pleiteia por nós no Santo dos Santos, que nós lhe imploramos que nos conceda o Espírito Santo na chuva temporã e na chuva serôdia, para que possa revestir-nos do sagrado conhecimento das Sagradas Escrituras, tal como elas são em Jesus Cristo, especialmente aquela porção profética dos últimos tempos que está relacionado com a obra final de Jesus em favor de todos nós. Ajuda-nos a conhecê-lo melhor, para que tenhamos uma relação melhor também com Ele e os nossos corações sejam lavados pelo seu sangue. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, o texto-chave dessa série nós encontramos em 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 12, que diz o seguinte. O versículo reza o seguinte: Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda bem que as saibais, e que estejais confirmado na verdade presente. Esse é o título, esse é o texto que dá o título a esta série. Mas, no entanto, em relação ao estudo de hoje, nós vamos aprofundar aqui algumas coisinhas que são bastante interessantes, relacionadas à expiação e o julgamento, na mensagem do primeiro anjo. Não perca esses 3 pontos importantes. Julgamento, expiação na mensagem do primeiro anjo. Veja como é que o versículo 16 desse mesmo capítulo, o versículo 17 e o versículo 18, nos ajudam a entender esse cenário. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E o versículo 18 diz: E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E o versículo 19 é interessante. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Olha como é que é interessante que o apóstolo Pedro coloca aqui a pessoa de Jesus Cristo. Ele é uma testemunha ocular da voz que foi dita que ele é o Filho de Deus e que isso aconteceu no Monte da Transfiguração, de acordo com Mateus capítulo 17, em que Jesus Cristo foi transfigurado e apareceram Elias e Moisés. E o apóstolo Pedro contempla esse cenário e ele escreve esse cenário e nos apresenta aqui Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E ele não é uma fábula, nem uma astúcia muito bem composta e elaborada. Olhe como é que é interessante que o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, coloca a questão relacionada ao Filho de Deus, Jesus Cristo, no 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 18 e o versículo 19, dizendo o seguinte: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Não é interessante que Jesus Cristo, como o Filho de Deus, e que claramente é apresentado nas Sagradas Escrituras, ele é o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo isso o apóstolo Pedro nos coloca dentro da perspectiva de que ele é testemunha ocular. Com seus olhos viu, com seus ouvidos ouviu a voz do Pai dizendo claramente que esse é meu Filho amado. Bem, pastor, o que tudo isso tem que ver com expiação e julgamento
na mensagem do primeiro anjo. Ok, então preste muito bem atenção, preste muito bem atenção. O sacrifício de Jesus na cruz é uma expiação em relação à lei de Deus através da morte. Você percebeu? A morte de Jesus fez expiação da lei de Deus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário aconteceu a expiação da lei de Deus. Ou seja, a morte de Jesus, ela na verdade deu-lhe a legitimidade de ele ser o nosso redentor diante da lei de Deus. Ou seja, a lei exigia que o transgressor deve morrer. E Deus decidiu sacrificar o seu filho no lugar do homem para satisfazer a justiça da lei, na morte de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus satisfez a reivindicação da justiça da lei, que é o transgressor deve morrer. Então, a expiação na cruz do Calvário, ela foi uma expiação por substituição do que é o Cordeiro de Deus tomando o lugar do pecador. Isso é expiação. E a expiação não apenas envolve a satisfação da lei de Deus no sentido de que o culpado ou transgressor deve morrer e Jesus se torna o culpado, assumindo o lugar do homem e morrendo no lugar do homem. Mas também a expiação na cruz do Calvário, ela dá legitimidade de Jesus de oferecer o perdão para todos aqueles que creem nele, de remover a culpa e de perdoar todos aqueles que se arrependerem e aceitar a sua expiação na cruz em substituição do pecador. Ficou claro? Bem, nós agora precisamos entender outro cenário bastante interessante relacionado à expiação e à lei. E agora nós vamos entrar diretamente no nosso assunto de hoje. Veja que Daniel, que é a palavra dos profetas, vai nos apresentar outra expiação além da cruz. Ok? Daniel capítulo 7, capítulo 8, Daniel capítulo 8, versículo 14, nos vai dizer o seguinte. Daniel 8, versículo 14. Diz assim. Certo, e ele disse-me, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, no final das 2.300 tardes e manhãs haverá expiação no santuário, e aqui é o santuário celestial. Ok? Note, julgamento. Em Daniel capítulo 7, nós encontramos no versículo 9 que sentou-se o ancião de dias, o trono era de chama de fogo e as suas rodas de fogo ardente, e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele, e assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E é interessante no versículo 13 que diz assim, vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. Então, em Daniel capítulo 8, nós encontramos a expiação no santuário. Em Daniel capítulo 7, nós encontramos o julgamento no céu. Na verdade, esses dois textos referem-se ao mesmo evento que ocorreu, de acordo com Daniel, capítulo 8, versículo 14, no final das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, as 2.300 tardes e manhãs, elas começaram no ano 457 e terminaram antes de Cristo, e terminaram em 1844 depois de Cristo. Em 1844, com o término das 2.300 tardes e manhãs, o ancião de dias se assentou, o tribunal se assentou, os anjos são as testemunhas, e Jesus foi trazido diante dele como advogado, e esse cenário é interpretado como sendo também a purificação do santuário, ou a expiação. Então, com base em Daniel 7 e Daniel capítulo 8, nós percebemos que no santuário está a ocorrer o julgamento e a expiação por meio do Filho do Homem. Agora, note uma coisa que é interessante. O apóstolo Pedro nos informou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que Jesus é o Filho do Homem que morreu na cruz como Cordeiro de Deus para fazer expiação da lei na cruz. Agora Jesus Cristo ressuscitado, crucificado e ressurreto, de acordo com Daniel, e de acordo com Daniel 7 e Daniel 8, Jesus Cristo agora é o nosso advogado e ele é o nosso sumo sacerdote para fazer expiação da lei no santuário celestial, no lugar santíssimo.
Esse contexto todo é apresentado em Apocalipse capítulo 14, na mensagem do primeiro anjo, da seguinte maneira. Olhe muito bem. Apocalipse capítulo 14, o versículo 6 e 7. Apocalipse 14, o versículo 6 e 7. Que diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Evangelho eterno. Para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda língua, tribo, povo, dizendo, com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Note bem, o livro de Daniel, capítulo 7, ele nos introduz o julgamento e a expiação. Daniel 7, o julgamento. Daniel 8, a expiação. Note que quando se fala de julgamento, fala-se necessariamente da lei. Percebeu? E isso é muito óbvio em Romanos capítulo 2, o versículo 12 e o versículo 13. Assim também como em Tiago capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13, que se referem que a lei é a norma que Deus usa para o julgamento. Então, necessariamente, Daniel capítulo 7 fala do tribunal, é uma referência à lei de Deus, e em Daniel capítulo 8 fala sobre a expiação, o sangue do cordeiro. Voltemos para o cenário em Apocalipse capítulo 14. Nos fala sobre o evangelho eterno. A questão é simples. O que é o evangelho eterno? Olhe com atenção. O que é o evangelho eterno? De acordo com 1 de Coríntios, capítulo 15, 1 de Coríntios, capítulo 15, espero que esse vídeo não seja bastante longo. O versículo 1 até o versículo 4 diz o seguinte: Também vos notifico, irmãos, o evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceste, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. E se não creste, em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, o evangelho, que Cristo morreu, evangelho, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o qual foi sepultado, o evangelho, ressuscitou, o evangelho, ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o versículo 4, versículo 5, e que foi visto por Pedro e depois pelos 12. Não é interessante? O evangelho eterno é a morte de Jesus na cruz do Calvário. É a expiação da lei de Deus por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ao derramar o seu sangue, ele fez expiação da lei de Deus na cruz. No entanto, essa expiação, como nós vimos, é a expiação por substituição, porque a lei exigia a pena de morte ao transgressor. E a pena de morte caiu sobre Jesus. Assim ele fez a expiação da lei. E ali ele tem legitimidade de oferecer perdão e segunda chance para obedecer à lei de Deus a todos aqueles que creem nele. O evangelho eterno também é a ressurreição de Jesus Cristo. Morte, sepultamento, ressurreição. E o Apocalipse 14 nos está a dizer que o evangelho eterno também é uma referência direta ao julgamento. Vê, a expiação no lugar santíssimo do santuário celestial, tal como é apresentado em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. O que quer dizer que a expiação da lei na cruz é o primeiro cenário que legitima Deus não só ser declarado como perfeito e justo ao tomar o lugar do ser humano e ao revelar que a lei dele é eterna, mas também legitima Deus e mediar ou ser advogado em favor dos seres humanos na terra quando começar a purificação do santuário, ou seja, a expiação no lugar santíssimo da lei de Deus por meio do sacrifício que Jesus Cristo alcançou por nós na cruz do Calvário. E o primeiro anjo apresenta aqui como sendo o evangelho eterno. Não é lindo isso? Veja que vamos ter uma segunda parte desse estudo para não ser muito longo. O que é o evangelho eterno? O evangelho eterno é a expiação de Jesus Cristo, da lei de Deus, de Jesus Cristo na cruz. O que é o evangelho eterno? É a expiação de Jesus Cristo no santuário celestial, mediante o seu sacrifício na cruz da lei de Deus. A expiação na cruz, ela tem que ver com Jesus como nosso substituto ao assumir a pena de morte. A expiação no lugar santíssimo, ela tem que ver com Jesus Cristo, que venceu a morte na cruz em nosso lugar, em nos conceder a oportunidade
de vermos os nossos pecados completamente eliminados dos sagrados livros. E o primeiro anjo apresenta isso como sendo o evangelho eterno. E ele diz: é chegada a hora do julgamento de Deus. Ou seja, a expiação e o julgamento são dois pontos importantes no plano da salvação e que somente em Jesus Cristo eles podem acontecer. Espero eu que Deus o tenha iluminado na compreensão desse estudo. E se você acredita no Evangelho Eterno, na pessoa de Jesus Cristo, e você acredita que o sangue dele pode fazer completa expiação dos seus pecados, você pode orar comigo. Obrigado, querido Pai, pela expiação na cruz e pela expiação no lugar santíssimo. Louvado seja o teu nome, porque nós podemos ter certeza que, de acordo com a tua palavra, não é fábula, não é conto. E o sangue de Cristo tem poder não só para expiar os nossos pecados, mas tem poder para limpar-nos de todo o pecado, para lavar-nos de todo o pecado. Conceda-nos essas bênçãos. Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. No coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo.